Amém. Graça e paz, meus amados. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que eu me encontro aqui nesta casa mais uma vez. Trago um abraço da minha igreja, Ministério Apostólico, Santificando Vidas, ali em Marambaia, dos meus líderes, apóstolo Iraquitã e apóstolo Andréia. Apóstolo Iraquitã, estive com ele hoje à tarde, ele mandou um abraço, pastor Rogério, lembrou do pastor. Comuniquei a ele que viria aqui hoje. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Pastor Rogério, te amo, um montão, sua família. Louvo a Deus por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. E quando o pastor Rogério me convidou para estar ministrando a palavra de Deus aqui, meu coração, ele se encheu de alegria. Chovendo muito nesses dias, né? Mas mesmo assim, me dispus a vir aqui porque eu sei que Deus ele tem algo para falar com alguém aqui nesta noite, através da palavra que Ele colocou no meu coração. Amém? O tema da mensagem deixa eu ver aqui, outra parte. A importância de confiar em Deus. Amém? A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Jeremias, capítulo de número 17, versículos de número 5, 6, 7 e 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículos 5, 6, 7 e 8, para a introdução da palavra nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Louvados. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra nessa noite? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, amados. Quando eu fui convidado, né, para ministrar a palavra num culto de campanha, aí me deram esse tema uma vez, né? Pastor, Jeremias, versículo 8. Eu comecei a ler, né? E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus quer dizer para você nessa noite, para nós, que o homem que escreveu essas palavras aqui, ele era um homem que ele confiava muito em Deus. O profeta Jeremias foi um homem que dedicou a sua vida ao ministério profético numa geração corrompida, na geração pré-exílio, na geração que estava fazendo tudo errado, e ele, como voz solitária, ele bradou ali. O homem solitário não tinha família, não tinha amigos, sofreu, foi jogado no calabouço, sofreu demais esse homem. Mas ele não abriu mão do seu ministério de fazer a vontade do Senhor. O que Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite? Tem o seu chamado, tem um propósito na sua vida, está doendo, está sofrendo, está lutando, permaneça, confie no Senhor, não desista, não desanime, porque aqueles que farão a diferença na nossa geração são aqueles que permanecem e que suportam todo tipo de afronta, amado, todo tipo de problema e dificuldade. Jeremias, ele começou a falar com o povo,
alertando o povo para o pecado e da confiança. Por quê? Ele diz aqui no versículo 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Muitos entendem que aqui está escrito que maldito é o homem que confia no outro homem. Não, maldito é o homem que confia em si mesmo, da sua força, e diz: eu posso, eu sou. Nós não podemos nada, nós não somos nada, porque Jesus falou que sem mim nada podereis fazer. Maldito é aquele que aparta o coração do Senhor. Foram isso que os reis fizeram, foi isso que Saul fez. Apartou o coração do Senhor, confiou no seu braço. O maior guerreiro que havia em Israel chamava-se o rei Davi, e ele nunca confiou no braço dele, por isso ele alcançou muitas vitórias. Os outros confiaram nos seus braços, nas suas armas, pereceram, foram levados cativos, foram aprisionados, foram humilhados. Mas o rei Davi, você pode ver a vida dele, o ministério dele, quantas batalhas ele venceu, quanto o reino de Israel cresceu quando ele era rei ali em Israel, porque ele confiava no Senhor. Tudo que você pode ler e ver que tudo que Davi falava era para a honra e glória do Senhor. Até no momento que ele errou, que ele pecou, que Natan foi falar com ele, ele deu honra e glória ao Senhor. Senhor, o Senhor está certo no que o Senhor está fazendo. Não me tome por inocente. Está certo. Pequei contra ti, somente pequei. Fiz o que era mal aos seus olhos. Mas tem misericórdia de mim. Dê em mim um coração novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo que este homem, esta pessoa que confia em si, na sua capacidade, na sua condição, será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pois antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Às vezes tem pessoas, nós olhamos assim, né, para a condição de algumas pessoas, nós olhamos para a pessoa e falamos: essa pessoa aí, ela vive muito bem. A pessoa aí, a vida dela, pelo que eu vejo, é uma maravilha. Mas quando você conhece intimamente, você começa a perceber que ela habita no lugar salgado, porque ela não tem alegria, porque aquilo que ela semeia não prospera e não dá fruto, ela não consegue ver o bem, ela só consegue ver o mal, porque não tem Deus na sua vida, não confia em Deus. Aí ele continua dizendo aqui, que aquele que confia no Senhor, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. No tempo da sequidão não se perturba e não deixa de dar frutos. Nós passamos por isso, eu passo, você passa. Vem a tribulação, vem a dificuldade, porque a vida não é um mar de rosas. Jesus, quando esteve aqui, ele falou: no mundo tereis aflições. Ele teve um ministério de 3 anos aqui na terra, e olha o que Jesus passou. Então você vai ter também. A gente entende isso. Só que a diferença é que nós confiamos no Senhor e esperamos no Senhor e não paramos de dar frutos. Nós continuamos fazendo a obra do Senhor, independente do que está acontecendo, porque nós temos em nós a certeza de que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E que em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Aí eu estava lendo esse texto, quando me deram um tema. Falei assim: como vou falar de confiança no Senhor? Porque eu gosto de pegar o personagem para ilustrar, para trazer a mensagem para que vocês possam entender. Aí eu lembrei, vou falar da confiança que o rei Davi, ele tinha em Deus. Porque é o maior exemplo de confiança em Deus. Aí eu peguei e fui no Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele foi composto pelo rei Davi. E no momento de muito aperto, de muita dificuldade. Aí você começa a questionar e ver que as coisas não funcionam, que o inimigo está te oprimindo, que as circunstâncias estão te apertando. Aí você começa a pensar, mas aí
Ele começa a lembrar. Deus traz à memória dele algo que traz esperança ao coração dele. Porque a palavra de Deus diz isso. Quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Porque muitas pessoas querem ficar trazendo à memória aquilo que deu errado no passado, tudo de ruim que aconteceu. Pessoas que ficam alimentando feridas e nunca ficam curadas. Aí ele começa a lembrar do passado, de uma época remota, quando ele ainda era um menino, quando ele era um pastor de ovelhas, quando ele estava lá no rebanho do seu pai, cuidando das suas ovelhas, enquanto os irmãos mais velhos estavam lá na guerra, os outros fazendo outras coisas, ele ficava ali, pastoreando, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele começou a lembrar de como ele cuidava, como ele tratava dessas ovelhas, e comparou o cuidado de Deus. Ele trouxe assim uma comparação, fez uma comparação com o que ele fazia com as ovelhas, com o que Deus pode fazer por aquele que confia nele, que se lança nos braços dele. E ele começa aqui dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Mas só pode dizer o Senhor é meu pastor quem tem intimidade com Ele. Isso aqui aponta para intimidade. Porque estamos numa geração que pessoas pensam que frequentar a igreja, ir para eventos, pular e dançar, é ter o Senhor como pastor. Não, ter o Senhor como pastor é uma questão de intimidade. Você prova que Deus é seu pastor não é quando você está na igreja, é quando você está lá fora, na sua casa, no seu trabalho. Porque lá o nome de Deus é glorificado na sua vida pelas suas atitudes. Intimidade com Deus para falar com Ele, para chamar Ele de paizinho, para pedir misericórdia a Ele, para sentir o carinho, o afago dele em nosso coração quando nós estamos para baixo. Isso é intimidade, é sentir Ele falando conosco. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque Ele cuida de mim. Aí ele continua dizendo aqui no versículo 1, ele termina dizendo na parte B: nada me faltará. Mas na tradução original, porque tem pessoas que pegam esse versículo aqui para dizer o seguinte: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Não me faltará emprego, não me faltará saúde, não me faltará comida. Mas na realidade, esse nada me faltará é o seguinte, seria traduzido assim: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Fala da presença dEle constante na vida da gente. Ele nunca me faltará. Ei, em todos os momentos da sua vida, pode o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, sua esposa não estarem com você, mas a presença do Senhor, ela é real na sua vida. Você pode aplaudir a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca vai te faltar, querido. Pode contar com Ele em todos os momentos da sua vida. Glória a Deus. Ele continua dizendo aqui: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso aqui aponta para quê? Segurança. Porque o pastor, quando ele saía para levar as ovelhas para pastar, a ovelha poderia ficar tranquila, porque ela sabia que o pastor não iria levá-la para pasto seco. Ele iria levá-las para pastos verdejantes, aonde houvesse alimento. Pode aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aonde houvesse alimento saudável. Então Deus, Ele faz isso contigo. Ele jamais vai te levar para lugares áridos e secos. Ele vai te levar para pastos verdejantes. Se você está entrando por esses caminhos, você está indo sozinho e Deus não está te guiando por aí. Porque Deus, Ele dá a direção. Ele dá o comando, mas nós estamos no controle das nossas decisões. Jonas, quando Deus fala para ele, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Se ele fosse para Nínive, show de bola, ia ficar tranquilo. Ele foi para Tarsis, entrou numa tempestade terrível,
e quase que se deu mal. Então, Deus, ele nos guia por pastos verdejantes em segurança. Pode ficar tranquilo, porque Deus não vai botar o servo dele, a ovelha dele, em furada. Aí ele diz aqui, leva-me para juntos de água de descanso. Isso aponta para cuidado, porque o pastor, quando saía para levar a ovelha para pastar, também levava para beber água. Então, quando ele escolhia sempre a parte mais tranquila do rio, porque ele sabia que a ovelha é um animal que ele é meio afoito, ele tem a visão curta, ele tem ouvido bom, fato bom, mas ele tem a visão curta. Ela chega no lugar para beber água, ela vai entrando, e se ele não levar as ovelhas para as águas tranquilas, ela vai entrar e vai cair, se ele não tirar, ela vai morrer afogada. Então ele leva para onde a água é rasa e tranquila, que ela não vai se afogar. Então isso aponta para quê? Para o cuidado de Deus. Ele sempre vai te levar para águas de descanso, jamais vai te botar em tempestade, em água turbulenta. Você pode até entrar por sua conta, mas eu tenho certeza que Ele vai estar presente para te tirar de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece muito. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, refrigera a minha alma. Isso aqui aponta para renovo e consolo. Quando ele diz aqui que o Senhor refrigera a minha alma, ele está falando dessa ação do pastor quando leva a ovelha, e a ovelha está sedenta, ele levar a ovelha para se refrescar. A ovelha é um animal de pelo, ela sente muito calor, e lá o deserto é muito quente durante o dia. Então, ele leva ele guia-me refrigera a minha alma. Isso aponta para renovo e descanso. Você já sentiu, nesse momento em que você está assim, muito aflito, muito cansado, muito abatido, muito sufocado pelos problemas, pelas dificuldades, pelas incertezas? Você está pesado, cansado. Aí você começa a buscar o Senhor, ou em casa ou na igreja. Aí Deus vem com o refrigério sobre a sua vida, o Espírito Santo vem, você começa a sentir aquela presença maravilhosa, você começa a chorar, daqui a pouco aquilo tudo sai e você fica aliviado e Ele consola a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo, Ele guia-me pelas veredas da justiça. Isso aqui aponta para direção. Deus sempre vai direcionar você, Deus sempre vai me direcionar para o lugar certo, veredas da justiça. Porque geralmente quando as ovelhas pastavam, quando saíam para pastar, viajar, tinha vereda, caminho, o caminho que eles tinham que seguir. Então ele está dizendo aqui, que o Senhor, Ele vai te dar a direção correta, Ele vai te dar a direção justa, e que se alguma coisa der errado naquilo que Deus direcionou a você, é por sua conta, é por minha conta, porque também tomaremos decisões erradas. Mas se você deixar Deus te dar a direção, Ele vai te guiar pelo caminho certo. Amém? Confie no Senhor, busque sempre o Senhor nas suas tomadas de decisões. Peça a Ele para te orientar, o Espírito Santo falar o teu coração, e você vai dizer que está tudo, vai ver que vai dar tudo certo. Então, amados, ele continua dizendo aqui, porque o Senhor, Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me leva junto para as águas de descanso. Por que Ele refrigera a minha alma? Por que Ele me guia pelas veredas da justiça? Por que Ele faz tudo isso? Bom, Ele faz tudo isso porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu sou filhinho do papai. Sim ou não? Não. Ele não faz isso porque nós merecemos. Ele disse aqui, Ele faz tudo isso por amor do seu nome. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não pode cair por terra.
Então, se Deus ele faz, ele promete, ele faz, ele cumpre. Mas nós não merecemos nada, isso chama-se graça, favor imerecido. Ele nos protege, nos guarda, nos guia em segurança, nos dá direção, nos dá renovo, nos dá consolo, mas é pelo amor dele. Foi porque ele prometeu, foi porque ele nos ama tanto, que ele deu o seu filho, criou um plano de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pelas obras, mas é pela misericórdia de Deus. É por amor do seu nome. Aí ele continua dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso aqui aponta para proteção. Quantas das vezes eu e você também já passamos pelo vale da sombra da morte? Essa frase aqui que ele usou, ele estava comparando ao momento que o pastor está levando as ovelhas pelo deserto. Porque lá tinham lugares desérticos, tinham planícies, montanhas, eram uma geografia assim, muito seleta. Você vê na Bíblia falar de vales, montanhas, de deserto. Então, na parte que ele vai levando as ovelhas pelo deserto, o inimigo das ovelhas é o lobo. Amém? Era o lobo que arrebanhava as ovelhas do rebanho para matar e comer. Então ele vai andando, caminhando, levando as ovelhas pelo deserto, mas como o sol está muito quente, chega uma hora que ele tem que parar para dar descanso às ovelhas. Aí o que ele faz? Ele procura passar ali pelos lugares onde tem rochedos, aquelas partes altas onde tem sombra. E quando ele para as ovelhas ali, ele procura parar sempre na sombra, deixando o sol ao contrário. Porque se o lobo ele estiver lá em cima, daquelas pedras lá, aquelas rochas, ele estiver lá em cima, o sol vai bater nele e a sombra dele vai aparecer ali na parede. Sombra da morte, sombra do lobo. Vale da sombra da morte. Sabe o que significa isso para nós? Quantas vezes o inimigo já te espreitou, já armou laço para você, e Deus te livrou e você não viu? Quantas vezes você perdeu um ônibus e achou que se deu mal? Xingou o motorista porque ele não parou. Ah, motorista abençoado. A gente fala assim, com Deus. Mas Deus não deixou ele parar, porque lá na frente acontecia alguma coisa em você, e Deus ia te livrar. Quantas das vezes, saindo de casa, está na hora, chega lá, pneu do carro furado, tem que trocar o pneu. Sabe o que eu faço? Obrigado, Senhor, porque esse pneu furou, porque com certeza ali na esquina tinha um laço do diabo contra a minha vida e o Senhor me livrou. Vale da sombra da morte. Eu conheço um testemunho de uma jovem que ela passava tarde da noite, da escola, do trabalho, não lembro, passava num lugar escuro. Aí, certa vez, um homem que estava numa igreja chegou para ela e falou assim: Pai do Senhor, você sabe que um dia Deus livrou a sua vida? Mesmo? Como que o senhor sabe? Porque eu, há um tempo atrás, eu era bandido antes de me converter. Eu armei uma cilada para você porque você passava em tal lugar assim, toda noite. Eu estava te esperando. Só que quando você veio entrando, você sempre entrava sozinha, mas naquele dia eu vi um homem, um varão de branco do teu lado, e eu corri e fui embora e deixei você ir para casa.
Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vale da sombra da morte, querido. Quantas vezes alguém já tentou contra você, contra a minha vida, e Deus não deixou. Sabe por quê? Nós vivemos numa batalha espiritual. A palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor 24 horas por dia, e a tarefa dele é armar astutas ciladas contra a minha vida e contra a sua vida. 24 horas. Mas a gente não vê. Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, quantos livramentos Deus tem nos dado. É isso que o salmista quis dizer aqui. Ele continua dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que ele está dizendo aqui? Confiança. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ainda que alguém arme uma cilada para mim, e eu veja, e Deus permita que essa pessoa me encontre, e que ela aponte uma arma para mim, ainda assim, eu creio que ele vai apertar o gatilho e a bala não vai sair do revólver. Essa é a confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas por que ele não vai temer mal algum? Ele diz aqui: porque tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito triste quando eu ouço crentes falarem assim: eu me sinto tão só, tão sozinho. Ué, mas o Jesus que você diz que aceitou, ele falou um dia: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador que ficará convosco até a consumação dos séculos. Não, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Há quem monitora a gente é melhor que essas firmas de segurança, é melhor que Verisure, é melhor que isso tudo. Quem monitora a gente nos guarda dia e noite em todos os momentos. Louvado seja. Não perde o nosso GPS, não perde a nossa direção no GPS dele não, irmão. Pode ficar tranquilo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem umas traduções que falam: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui aponta para tranquilidade. Vara. Vamos na tradução antiga, vamos falar da vara. Vamos falar primeiro do bordão, do cajado. Cajado, tem gente que fala assim: o pastor da igreja, ele sentou o cajado. Cajado era aquela, tipo uma bengala, né? Grande assim, que o pastor usa para poder subir. Também nos lugares montanhosos, difícil acesso, e também para pegar a ovelha, quando ela caía no despenhadeiro, no buraco, ele metia aquele cabo de guarda-chuva aqui embaixo e trazia ela de volta. Esse é o papel do cajado. E a vara? Para bater? Quando ele vinha com o rebanho, aí ele batia assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era para contar as ovelhas, porque se ficasse alguma perdida lá no pasto, lá no mato, ele voltaria para pegá-la. Então o que o salmista quer dizer aqui? A tua vara e o teu cajado me consolam, porque eu fico consolado, eu fico tranquilo. Sabe por quê, Pai? Porque eu sei que se eu cair num buraco, se eu cair no despenhadeiro, se eu me machucar, o Senhor vai lá com o seu cajado, vai me tirar e vai me restaurar, não vai me deixar lá. Louvado seja o nome do Senhor. E também só a tua vara me consola, porque eu sei que se eu ficar perdido por aí no mundo, o Senhor vai sentir a minha falta e o Senhor vai lá me buscar, porque o Senhor me ama.
porque eu sei que o Senhor vai deixar 99 no aprisco e vai buscar a mim, que me perdi lá fora. Você pode aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque eu sei que o Senhor não vai me deixar por aí perdido. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso aqui aponta para a honra. A honra. O que acontecia? O pastor saía com a ovelha de manhã, porque lá no deserto é muito quente de manhã, naquela região lá, é muito quente de manhã, durante o dia, e à noite é frio. É frio. Faz abaixo de zero, temperatura abaixo de zero. É um contraste muito grande. Aí, quando o pastor começava a sair o sol batia lá em cima dos montes, né? Aí começava a derreter, aquela geada lá de cima, começava a derreter lá de cima para baixo. Então ele ia na frente das ovelhas e naquele lugar plano lá em cima, que eles chamavam de mesa, ele chegava lá e catava as ervas venenosas para que a ovelha não comesse, porque se a ovelha chegasse lá, ela comia tudo, ela comia veneno, ela come tudo. Então ele pegava, ia lá, tirava, preparava a mesa para ela, levava ela e botava para comer, na presença do meu inimigo. Sabe por quê? Porque o lobo ficava lá de longe olhando, vendo a ovelha ser alimentada e ele passando fome. Honra. Olha lá, estou aqui, estou desfrutando da bênção que meu pai me deu e você está aí me olhando e não pode me tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Isso aponta para a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem honra para você. Deus tem honra para mim também. Mas Deus manda dizer para você nessa noite, a obediência, ela precede a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo, unge-me a cabeça com óleo. Isso aponta para a unção do Espírito Santo. Lá tem uma mosca grande, ela entra no nariz da ovelha e no ouvido e coloca ovos. Esses ovos estouram e dão vermes que começam a atacar o cérebro da ovelha. A ovelha sente tanta dor que ela bate com a cabeça na árvore, na pedra, em qualquer coisa para tentar se matar. Esse óleo era jogado na cabeça da ovelha, pelo nariz e pelo ouvido, porque o cheiro desse óleo espantava a mosca. Isso aponta para quê? Que a unção do Espírito Santo de Deus vai proteger a tua vida, o diabo não vai colocar um ovinho na tua cabeça e não vai ter bichinho comendo o seu cérebro e colocando coisa errada na tua cabeça, porque a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia! A unção do Espírito Santo de Deus protege a sua mente. O diabo não venha botar porcaria na tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua dizendo, o meu cálice transborda. Isso aponta para a abundância. A questão do cálice era que quando eles saíam no deserto e não encontravam rios para dar de beber às ovelhas, tinha umas pedras assim, tipo umas bacias, que as pedras elas eram escavadas assim, tipo umas bacias. E em cada pedra dessa ficava armazenado cerca de 200 litros de água da chuva e do sereno, do deserto. Então, sempre que eles passavam ali, eles tinham água para poder saciar a sede das ovelhas. Isso aponta para abundância, porque ele diz aqui que não somente o meu cálice está cheio, mas como ele vai transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele continua dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele aqui fala do amor de Deus.
que ele tinha a certeza e a convicção que, apesar de Deus guardá-lo em segurança, de dar unção, tranquilidade, de dar honra, de dar abundância, e o mais importante na vida dele, por ele confiar em Deus, era o amor de Deus, era a bondade de Deus seguindo a vida dele por toda a vida, por todo o tempo que ele estivesse aqui na terra. O amor de Deus, ele é grande, ele é insondável, Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. E ele termina o salmo dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele fala da vida aqui na terra, e o Senhor, a bondade, o amor do Senhor seguiriam todo dia da vida dele. Agora ele fala da eternidade. Eu tenho a confiança que Deus vai me proteger, que Deus vai me dar segurança, vai me dar direção, vai me dar confiança, tranquilidade, honra, unção, abundância. Deus vai me dar o seu amor enquanto eu estiver aqui na terra. Mas o mais importante de tudo é que ele vai me dar o direito de habitar na casa dele eternamente. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Habitar na casa do Senhor para sempre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu não sei como está a sua vida, querida, eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, eu não sei como está a tua confiança em Deus, eu não sei como está o seu ministério, eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe. E Ele mandou eu vir aqui nessa noite dizer para você: confia, espera em mim. Porque eu estou trabalhando, eu estou cuidando, louvado seja o nome do Senhor, porque eu te chamei, porque você me aceitou, porque você entregou suas vidas na minha mão, eu sou o seu pastor e eu vou cuidar de você. Descansa, louvado seja o nome do Senhor. Descansa no Senhor, guarda o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele tem um propósito lindo com a sua vida e com a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Independente se você tem 10, 15, 20, 60, 80, 90, 100 anos, eu não sei. O que eu sei é que Deus, ele tem um propósito muito lindo com a sua vida. E enquanto você estiver aqui na terra, Deus, ele tem algo para fazer através da sua vida. E quando você entende isso e deixa Deus fazer algo através da sua vida, Deus também faz coisas na sua vida tremendas. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, independente do que você esteja passando. Permaneça firme com a sua fé inabalável no Senhor. Não receba palavras contrárias, que o inimigo venha usar pessoas para poder te desanimar e te derrotar. Ouça a voz do teu pastor. A Bíblia diz que Jesus, ele falou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe por que Jesus falou isso? Eu estava querendo entender. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aí eu entendi, quando eu vi um vídeo no YouTube. Estava lá um pessoal, turista, né, passeando, e foram lá no aprisco, né, guarda as ovelhas, né. As ovelhas estavam lá distante, meio receosa, né, aí estava lá distante da cerca. Aí todo mundo gritando: ei, vem cá, ovelha, vem cá. Nem dava confiança. Aí o pastor chegou. O pastor daquele rebanho chegou. Aí ele só falou uma palavra e assoviou. Irmão, as ovelhas vieram correndo desesperadas para perto dele, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então o inimigo não consegue enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus é o seu pastor. Ele te conhece. Mesmo antes de você ser formado, mesmo antes de ser formado. E se nós estamos aqui hoje foi porque Ele nos permitiu isso. Então, não desanime, não se desespere, porque Deus, Ele cuida de você. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você, eu vou interceder por você.
Vou pedir a Deus para que tenha misericórdia da sua vida, que Ele continue te fortalecendo, te dando graça. Que nessa noite Ele te dê uma unção, um renovo no seu coração e que você saia daqui sabendo que Deus está cuidando de você de verdade. E que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele está te guiando. Basta você entender e deixar Ele trabalhar na sua vida e através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor, a Tua palavra, ela já foi liberada nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e a Tua palavra diz que a Tua palavra ela é viva e é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e eu sei que esta palavra, ela penetrou, Senhor, em muitos corações, que nesses corações que receberam a Tua palavra, possam ser revestidos, Senhor, de graça, de força, Senhor, traga, Senhor, um renovo, um consolo, Senhor, na vida dos seus filhos, Pai, fortalecendo eles na força do Teu poder, preparando, Senhor, para conquistar tudo aquilo que Tu tens para a vida de cada um deles e para a minha vida também, que nós possamos, Senhor, permanecer firmes na direção, esperando que venha se cumprir o seu propósito na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela sua proteção, pelo seu cuidado, pelo seu carinho com cada um de nós, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.